Bom dia uma vez mais, estamos de volta e desta vez para uma conversa com jovens a propósito do lançamento do processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. E faço-me acompanhar com o investigador professor Eduardo Citói para esta conversa com os jovens que vamos ter. Portanto, são jovens de Cabo Delgado e também de Tete. A produção diz que já temos a presença confirmada de Abácio Silamo, que é presidente do Conselho Provincial da Juventude de Cabo Delgado. Vamos contar também com a intervenção do presidente do Fórum da Sociedade Civil em Cabo Delgado, Frederico João. Vamos ainda em Cabo Delgado ouvir Bier Fortunato, que é presidente da Liga da Juventude. Vamos ainda contar com a intervenção de Maquicela Macamo, que é membro do Fórum Provincial das ONGs de Tete. Vamos contar com a intervenção de Niclino Chapata, membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete. E vamos também contar com a intervenção de Tomás Langa, que é coordenador executivo da Associação Amigos da Terra em Cabo Delgado. Sejam todos bem-vindos. Professor Citói, bem-vindo também a esta conversa que vamos ter com os jovens. Muito obrigado, Magda. São três coisas que eu quero dizer para dar o pontapé de partida a este webinar extremamente importante com os jovens, representantes de associações de jovens da província de Cabo Delgado e também da província de Tete. O primeiro aspecto que eu quero recordar a todos que estão a participar no webinar é que quando a Frente de Libertação de Moçambique iniciou o processo da insurreição geral armada para libertar Moçambique do jugo colonial português, tinha um lema que dizia que o propósito final desta luta é libertar os homens e é libertar a terra. Portanto, independência significava descolonização e também reapropriação da terra pelos moçambicanos. Neste momento, o país está num processo amplo, um processo de revisitar a Política Nacional de Terras de 1995 e a Lei de Terras de 1997. Como podem notar, este dispositivo legal, esta moldura legal, já tem mais de 2 décadas. Há necessidade de revisitar esta moldura, porque, entretanto, ao longo desse tempo todo, nós acompanhamos, em Tete em particular, em Cabo Delgado em particular, conflitos muito sérios em redor da problemática da terra, quer pela sobreposição de direitos, quer pela problemática de hierarquia de direitos, quer, sobretudo, do direito fundamental das pessoas de acesso, uso e posse da terra. Portanto, estes elementos precisam de ser revisitados para fazer com que a moldura legal do país responda eficaz e eficientemente às problemáticas relativas ao uso, posse e acesso à terra. O terceiro aspecto que eu quero referir tem a ver com aquilo que o governo, em particular o Ministério da Terra e do Ambiente, usam como pressupostos para enquadrar estas discussões. E este pressuposto está estampado naquilo que foi a declaração do Presidente da República, Filipe Nyusi, no âmbito do lançamento deste processo
de auscultação da sociedade para a revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Esses princípios são 3. E vale a pena nós escutarmos com alguma atenção, prestarmos alguma atenção a esses pressupostos, a esses princípios e premissas. O primeiro deles é que na República de Moçambique a terra pertence ao Estado. Portanto, não há nenhuma intenção com a presente procura, não é, de adequação da legislação sobre terra de fugir desse princípio fundamental, basilar, de que na República de Moçambique a terra pertence ao Estado. O segundo princípio importante é que na República de Moçambique todo cidadão, repito, todo cidadão é jovem, é mulher viúva, é uma pessoa idosa. Todo cidadão tem direito ao acesso, uso e posse da terra. Este é um princípio basilar que a revisão da moldura legislativa atual não pode escamotear. O terceiro princípio basilar é que as famílias e as comunidades que já têm direitos adquiridos sobre a terra, esses direitos adquiridos sobre a terra devem ser protegidos. Portanto, não pode ser que nesta revisão terras comunitárias ou terras de famílias que já são um direito consagrado possam, portanto, ser-lhes retirado esse direito. Portanto, é com base nisto. Mas tendo em conta que há, de facto, uma desadequação da lei aos problemas que existem, por exemplo, da situação atual de Moçambique, uma pessoa pode ter direito do uso e aproveitamento da terra, chamado de título de duarte, mas se uma outra pessoa tiver uma licença de exploração mineira no mesmo espaço coberto pelo duarte, na atual legislação, a pessoa que tem licença mineira tem prioridade em relação à pessoa que tem o direito de uso e aproveitamento da terra. E isso tem criado situações em que tem que se fazer negociação, tem que se fazer reassentamento das pessoas, e nem sempre, nesse processo de negociação e de reassentamento, a necessária compensação ou a necessária indemnização das pessoas. E isto porque há sobreposição de direitos, que é, por um lado, o direito de uso e aproveitamento de terra, que pode ser um direito das famílias ou das comunidades, mas pode haver também uma licença de exploração mineira com o objetivo de desenvolvimento econômico e social do país, etc. Portanto, é preciso ver como é que, ao nível da legislação, estas situações de sobreposição de direitos podem ser resolvidas. Portanto, no âmbito dessa escutação, gostaríamos de ouvir as ideias que os jovens representantes de jovens da província de Tete e da província de Cabo Delgado têm para nos dizer. Está aberta a nossa discussão. Pois, sem sombra de dúvidas, está aberta a nossa discussão. Eu acho que podemos começar por ouvir alguns intervenientes de Cabo Delgado. Não sei quem já está do outro lado. Em Cabo Delgado temos o presidente do Conselho Provincial da Juventude, Abácio Silamo, Frederico João, que é presidente do Fórum do Secretariado, portanto, a Secretaria Civil em Cabo Delgado, o Bier Fortunato, e em Tete temos Maquicela Macamo, que é membro do Fórum Provincial das ONGs de Tete, Neclino Chapata, membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete,
Temos Tomás Langa, que é coordenador executivo da Associação Amigos da Terra Cabo Delgado. Produção, quem já pode entrar e deixar ficar o seu ponto de vista em relação aos problemas nas províncias que representam, portanto, na gestão e utilização de terras. Abácio, bom dia, bem-vindo e obrigada por estar aqui a participar desta conversa. Bom dia, muito obrigado. Não sei se está a chegar a voz perfeitamente. Conseguimos ouvir. Sim, em torno do assunto ou do tema em debate, nós, como Conselho Provincial da Juventude em Cabo Delgado, temos, na verdade, algumas experiências a respeito sobre essa situação de terra, no momento em que registramos o reassentamento ao nível de nossos locados internos, provenientes dos distritos de Macominha, Kisanga, distritos de Muidumbi, distrito de Mocima da Praia, distrito recentemente distrito de Palma, que teve ataques no dia 24 de maio, no dia 24 de março, no mês passado. O que é que nós temos a dizer sobre a lei de terra? Em algum momento, quando participamos das atividades de reassentamentos locados a nível dos distritos, temos registrado algum conflito ao nível da população, porque esses deslocados são levados em zonas em que a população naquela região praticava a atividade de agricultura, e neste contexto, em algum momento, cria um conflito, apesar de ser a terra do Estado, mas há pessoas que estão a explorar aquela região há mais de 10 anos. Então, não sei, segundo o nosso palestrante, como é que vai ser, como é que fica esse processo, qual é o passo a seguir daquela gente que também perde os seus, o uso de prática da agricultura naquela região. Hoje, temos também, de um lado, percebemos que estamos em situações de emergência e há necessidade de priorizar-se aqueles que vêm das zonas em conflitos de ataque para também dar o seu primeiro aposento naquela região. Então, há necessidade que, ainda com o nosso palestrante, que nos ajude nesse processo, como é que tem sido o enquadramento, em algum momento, tendo em conta que a lei de terra está em vigor, e não só, mas também o uso e aproveitamento da terra quem é da tutela do Estado. Então, essa é a primeira questão, como essa primeira nossa intervenção a partir cá de Cabo Delgado. Muito obrigado. Muito obrigada, Abácio Silamo, é presidente do Conselho Provincial da Juventude de Cabo Delgado, mas também podemos ter aqui mais intervenções. Bier Fortunato também é de Cabo Delgado, não sabemos se está online, se já pode se comunicar conosco. Bier Fortunato, mas também temos mais um representante, que é Frederico João, presidente do Fórum da Sociedade Civil em Cabo Delgado. Passamos desde já para Tete, onde vamos chamar Maikisela Macamo, que é membro do Fórum Provincial das ONGs de Tete. Sim, está disponível, está aqui. Maikisela, por favor. Sim, bom dia, obrigada pela presença. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder participar deste debate. Pode ligar o vídeo? E pronto, quanto à questão... Maikisela consegue ligar o vídeo para a nossa conversa consigo. Ou nem por isso? Consigo já. Já está. Muito obrigada, conseguimos. Muito bem. Sim, dizer quanto aos problemas que afligem cá na província de Tete, não só afligem, mas também que precisam de alguma intervenção para melhorar o processo de acesso e utilização da terra.
Uh, Primeiro temos a questão das explorações dos recursos minerais que acontecem no distrito de Moatize, que temos os reassentamentos das populações diretamente afetadas pelos recursos minerais, pela extração dos recursos minerais. Dizer que este reassentamento precisa de um estudo para melhorar o processo do reassentamento. As populações são reassentadas em regiões onde não têm acesso dos serviços básicos sociais. Estamos a falar de escola perto, centro de saúde perto, água potável, vias de acesso. Temos evidências mesmo de alguns reassentamentos que se debatem com este problema. Segundo, dizer que a lei de terra está bem clara e, se fosse bem implementada, não teríamos lamentações. Mas, a nível da província de Tete, sobretudo a nível dos distritos, existe a problemática da não vou chamar isso de demora, podemos resumir em não atribuição do direito do direito de terra para a juventude ou para toda a comunidade, mas especificamente a juventude, estamos a tratar do tema juventude. O jovem solicita o DOAT, junta toda a documentação necessária, submete. A lei dá um espaço de 90 dias para concluir o processo e o jovem ter direito, ou o requerente ter direito ao DOAT. Mas isso leva anos. E qual é o problema? O jovem, tendo já um pedaço de terra, requer o DOAT. Enquanto o DOAT demora, o jovem vai começar a edificar a sua residência. Depois disto vem o problema, que este terreno aqui não deve se construir, a obra é embargada ou é destruída. Então este é um grande problema. E está a acontecer, não só nos distritos, está a acontecer dentro da cidade de Tete. Temos situação de obras que são embargadas, e a questão é, enquanto o titular desta terra iniciou a construção, terá iniciado sem o DOAT, e se iniciou sem o DOAT, onde estavam as estruturas fiscalizadoras para deixar que a obra se edifique até quase na fase conclusiva e é embargada e posteriormente destruída? Esta é uma grande preocupação. E a outra grande preocupação é a falta de diálogo por parte dos nossos do nosso governo, quando existe casos de concessão de terra para alguns investimentos. Não há diálogo com a população local. A população local só vê o investimento, ou se é informado que aqui vai acontecer isto. Não existe negociação para indemnização das pessoas, não existe negociação para atribuição de outras terras. Estamos a falar de casos de terras de prática de agricultura. Não existe esta negociação por parte do Estado, e não existe o cumprimento da responsabilidade social por parte dos investidores. Então, estes são os grandes problemas que assolam a província de Tete, e gostaria que, se possível, neste debate pudéssemos ter alguns pontos ou algumas ações seguintes que a plataforma da ONG em Tete, que implementa algumas atividades ligadas à advocacia para o direito, os direitos humanos, que a terra é um direito humano, que talvez possamos sair daqui com algumas linhas para fazermos face a esses problemas. Por já dizer isto que me convinha dizer, e muito obrigado. Muito obrigada, Maquicela Macamo, por esta intervenção bastante pertinente e também importante nesta discussão que estamos a ter, o processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Quero convidar também para esta reflexão Neclino Chapata,
que está em Tete, representa, portanto, Tete, membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete. Neclino, bem-vindo e obrigada por teres aceito o nosso convite. Qual é a apreciação que podes fazer em relação à nossa discussão hoje? Quais são os problemas em Tete que representam na gestão e utilização de terras? Uma vez mais, bom dia. Bom dia a todos. A partir do Partido de CNCDD e olhamos esta como fosse uma oportunidade de apresentarmos as questões que a província, a nossa província, temos que e dizer que estão todos de parabéns, para começar, parabéns pelo programa. E o debate surge uma altura em que a guerra deslocados às províncias consideradas seguras. Espero por alguns minutos a intervenção de Neclino Chapata, mas daqui a pouco voltamos a chamar. Parece que há aqui um pequeno problema de rede, não é? Mas com certeza vamos ter esta intervenção de Neclino Chapata, que faz parte, portanto, é membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete. Por agora eu gostava de chamar Tomás Langa, que é coordenador executivo da Associação Amigos da Terra em Cabo Delgado. Tomás Langa já está do outro lado, produção. Podemos ouvir Tomás Langa? Diz que sim. Pode ligar a sua câmera. Bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Da Política Nacional de Terras. Durante este período todo, muita coisa pode ter mudado e mudou de facto. Então, alguns fatores que eu gostaria que na legislação fossem aprimorados. Olhar para acesso à terra, o uso de terra para a juventude é sim um grande desafio. Se na legislação tivéssemos como influenciar a colocação de fatores, nomeadamente migrações juvenis, por vários motivos. Jovens migram para estudar, migram por motivos de trabalho de várias índole, quer de trabalho voluntário, quer de trabalho obrigatório. Como é que se mantém os seus direitos, não obstante esse movimento que fazem para responder às várias demandas? O outro fator que eu gostaria que na legislação não só estivesse lá plasmado, como também deveria-se fazer um seguimento criterioso, tem a ver com os investimentos econômico-financeiros, diria. Porque, já falaram os que me antecederam, as consultas muitas das vezes são feitas só para constar das atas, mas eu gostaria que o processo fosse, de facto, como se prevê, que é uma assinatura de um memorando válido, em que as comunidades, de facto, os jovens, tenham depois como seguir o memorando, como exigir tudo o que tiver sido ratificado. Não tem sido claro, quando se fala das reservas de Estado, não tem sido claro quais são as áreas que são da reserva de Estado. Então, muitas das vezes, a informação acerca das reservas, áreas reservadas pelo Estado, as informações são obtidas
no decorrer do investimento da juventude ou de qualquer um membro da sociedade. E era bom que essa informação fosse a priori, e a legislação deve aprimorar isso. O Moçambique que temos hoje é diferente do Moçambique de 20 anos atrás. Portanto, há aqui um quesito tecnológico que é preciso aprimorar na legislação. Como é que vamos assegurar que o uso da terra, a legalidade do uso da terra, a transformação, o direito, acompanhe também os aspectos tecnológicos? Os aspectos culturais, já a própria nossa lei-mãe aborda muito, mas noto que não está claro onde estão os limites, porque a nossa lei-mãe diz que é permitido que em Moçambique se aplique o direito consuetudinário e o direito canônico. Todavia, na prática, a gente não consegue encontrar qual é o mecanismo válido para aspectos culturais. Por exemplo, os 10 anos de uso de terra pela juventude. Quem garante que os jovens obtêm do ato pelo fato de usarem a terra por 10 anos? É sempre um aspecto bastante complicado de se analisar. E a lei deveria aprimorar muito bem esses aspectos. Outro aspecto que eu gostaria que a legislação tomasse em consideração tem a ver com a obrigatoriedade da massificação da informação legal. Por outras palavras, seria a disseminação da legislação. Deveria haver lá na legislação, na política de terras, na lei de terras, aonde se vão buscar os meios, aonde se vão buscar os fundos, para que todo cidadão conheça os seus direitos e saiba onde, quando e como reclamar. Nós temos a lei do direito à informação, e ainda assim há problemas sérios de informação e informatização do que acontece inerente à terra e outros aspectos. Agora, há aspectos muito bons, na minha opinião, como é o caso do ato, né, que já se refere na legislação vigente. Agora, esse direito de uso e aproveitamento da terra, como é que o jovem negocia, como é que o jovem preserva, como é que a legislação outorga poderes negociais a um jovem perante um investidor de grande vulto, perante empresas, quer na fase da prospecção, quer na fase de exploração e até de produção e comercialização. Como é que garantimos que o jovem aceda a todos esses serviços? Agora, a definição segundo a qual a lei pertence ao Estado, eu não iria colocar em causa, não colocaria isso em evidência, mas iria sugerir que se esclarecesse devida e perfeitamente o que é que se quer dizer com a lei pertence ao Estado. Que a legislação explicar quem é o Estado. Por quê? Porque nós, no final do dia, vemos que o Estado é gerido pelas instituições e é gerido pelo governo. Não é? O governo é o gestor do Estado. Essa terra que pertence ao Estado pertence a todos os escalões da sociedade, pertence a todas as comunidades e a todas as populações, envolvendo até estratos sociais. É isso. Pertencer ao Estado significa isso. Então a lei deve esclarecer isso para que, de facto, todo o cidadão moçambicano se sinta envolvido. Eu gostaria de terminar aqui a minha intervenção, visto que ainda temos colegas a falar, e se houver perguntas, estou disposto. Muito obrigado pela atenção. Com licença. Nós é que agradecemos, Tomás Langa, pela participação, agradecemos também por estas questões bastante pertinentes para a nossa reflexão. Quero convidar uma vez mais Neclino Chapata, parece que podemos voltar a entrar em contato com o Neclino Chapata, diretamente de Tete, faz parte ou é membro, portanto, do grupo, dizia, membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete, Neclino Chapata. Podemos recuperar, produção, esta conversa? A produção diz que sim. Vamos, Neclino Chapata, uma vez mais, bem-vindo.
Produção, continuamos com a intervenção de Neclino. Avançamos ou voltamos a tentar entrar em contato com o Neclino Chapata. Produção, vamos chamar a Bácio Silamo. Bom dia a todos que me ouvem a partir desta plataforma e dizer que nós recebemos o convite com bastante apreço. É um programa que surge de uma forma oportuna, porque nós temos também algumas questões que achamos nós que não estão, que deveriam merecer atenção na legislação de terra. Nós estamos aqui em Tete, há questões que achamos nós que gostaríamos de ver resolvidas nesta legislação. E a primeira questão, o reassentamento das populações nas regiões onde decorre a exploração mineral, o processo de aquisição de doate e o terceiro ponto que eu acho que merece um pouco de atenção, que são os terrenos ociosos em espaços em que achamos nós que deveriam ser aproveitados da melhor maneira. Quanto ao processo de reassentamento das populações nas regiões onde decorre a exploração mineral, achamos nós que deveria haver uma abertura por formas que tenhamos a população a ser reassentadas de uma forma condigna. Digo uma forma condigna porque registra-se o conflito de terra que se registra nas populações reassentadas, entre a população reassentada, as empresas que estão a extrair os recursos minerais cá na província de Tete e também do próprio governo. Então, nós achamos que deveria haver essa abertura para que as populações sintam-se de facto reassentadas, que não seja este um motivo como sendo... nós achamos nós que devia ser um processo como se fosse um favor. É que eu estou a ser retirado ou a população está sendo retirada na sua zona de conforto para dar espaço aos projetos de extração mineral. Então, é aí onde a população devia assim merecer um pouco de respeito quanto ao processo de reassentamento. As regiões em que a população é reassentada, verifica-se uma situação em que são espaços em que de alguma forma não apresentam situações quanto a desenvolvimento sustentável na prática da agricultura. É preciso que estas populações, sendo retiradas nas suas zonas de conforto, sejam elas reassentadas em zonas previamente definidas por forma a garantir a sua prática da agricultura. Isto não tem se registrado, fato que leva com que a população local entre em confrontos com as empresas mineradoras e com o próprio governo. É preciso nós, sim, continuamos a achar que após feita as atividades de reassentamento, abra esse espaço, que haja um acompanhamento das pessoas quanto às suas atividades de rotina. Nós não podemos só reassentar por reassentar. É preciso, sim, como eu dizia, identificar espaços ou terrenos em que, de alguma forma, vão permanecer ou vão ajudar ainda a alavancar o processo ou as atividades da agricultura. E vamos falar aqui um pouco mais do segundo ponto, em relação ao processo de aquisição de doates. Ora, a província de Tete, particularmente nos distritos municipalizados, temos deparados com da demora quanto ao processo
de aquisição de doates. Está ali a juventude, com algumas condições necessárias favoráveis para adquirir o doate, mas quando aproxima ao Conselho Municipal, por exemplo, ao Conselho Municipal da cidade de Tete, há esta demora na aquisição ou na atribuição de doates para a juventude. E quando há esta demora, o que é que poderá se suceder? É que a juventude acaba avançando com um processo unilateral. Ou seja, eu tenho o meu espaço. E se andei atrás do Conselho Municipal, não conseguimos documentos necessários para erguer alguma infraestrutura, o que poderá acontecer ali é avançar contra a vontade do próprio Conselho Municipal. Porque está lá o prazo estabelecido, mas eu submeti todos os documentos. E como não sair ao tempo e hora, ali avança-se com a obra e aparece um Conselho Municipal a paralisar, portanto, a criar uma situação de desentendimento com a própria juventude. O que, de alguma forma, achamos nós que devia ser apreciado de uma forma mais cautelosa para que a legislação possa prever estas situações. Vamos falando mais sobre a terminar, falar do terceiro ponto quanto a terrenos ociosos. São esses pontos levantados no âmbito do lançamento deste programa de auscultação por parte do Presidente da República no ano passado. Fala desta terceira premissa quanto aos direitos adquiridos pela família e comunidade devem ser protegidos. Sentimos nós que ainda há problemas quanto à proteção destas zonas onde possamos dizer que a população está lá, a população local, porque são pessoas que já estão lá há bastante tempo a praticar as atividades da agricultura, mas quando surge o processo de investigação ou prospecção de recursos minerais, a população é removida sem alguma informação. É preciso que haja, portanto, uma abertura ou uma informação clara do que é que poderá acontecer naqueles terrenos. Porque não basta só remover ou reassentar a população naquelas terras, tem que tenha uma informação clara do que poderá acontecer naqueles terrenos. E por aí em diante, aparecer a informação quanto aos benefícios que a população local poderá ter nestes projetos de exploração mineral. E, sem mais delongas, irei passar a palavra aí à produção e aguardar aqui mais uma outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada pela intervenção e obrigada também pelas questões bastante pertinentes. Vamos ouvir também Maquicela Macamo. Parece que desta vez vamos conseguir ouvir Maquicela Macamo. Membro do Fórum Provincial das ONGs de Tete. Maquicela Macamo, bem-vindo. Sim, bem, dizer que eu já tinha intervido, mas aproveitaria a acrescentar algumas questões e na intervenção dos outros colegas foram-me aparecendo algumas outras questões de acordo com exatamente o que vimos. Dizer que o colega de Cabo Delgado, o colega que acabou de intervir, falaram exatamente da atribuição dos doates, da morosidade e tal. Não podemos apenas nos focalizar na morosidade. É muito importante que, primeiro, nós jovens, não conhecemos
totalmente o que é o DOAT. Segundo, a fórmula de cálculo dos valores a pagar para a atribuição do DOAT. Existem alguns distritos onde um espaço de 40 metros por 50 chega a cobrar-se acima de 8, 9 mil meticais para atribuir o DOAT. E este jovem não tem o dinheiro para pagar. Não só o jovem, toda a comunidade. E também dizer quanto às comunidades reassentadas, falta muito o envolvimento da comunidade para a projeção do tipo de habitação, tipo de casas que vão às comunidades ser atribuídas. Há uma pré-auscultação que se faz, mas esta auscultação é só para informar que vão ser reassentados. Apresenta-se alguma casa modelo, mas depois o desenvolvimento da construção, a comunidade não está envolvida. Fim ao cabo, eles apresentaram as casas que nem conseguem, nem podem durar um mês, ou um ano, 2, 3 anos quebradas. E dali as empresas acabam não se responsabilizando para a manutenção da provocar muito. O volume do receptor, acho que é rádio ou televisão, para que possamos ouvir perfeitamente a sua intervenção. Apenas estava passando aqui, uma vez estou próximo de uma via pública, estava passando um agente. Certo, compreendemos. Essa coisa da Covid-19. Sim, então temos esta questão de falta de envolvimento das comunidades reassentadas para o processo todo da construção do reassentamento. Isto é pertinente. Temos o problema de não clarificação de cálculo, a fórmula do cálculo do valor do DOAT. O jovem deve estar informado. Como é que se faz o cálculo do DOAT, afinal? Quanto devo pagar para um terreno de 30 por 20 metros? Como é que se faz o cálculo? O que é o DOAT para o jovem precisa saber, o jovem não sabe. E por o jovem não saber, nós mesmos jovens acabamos nos desinteressando em tratar o DOAT. Porque não sabemos o que é isso de DOAT. Não há divulgação da lei ou da política. Por agora, muito obrigado. Dizia por agora, muito obrigado. Produção. Recordar que amanhã estamos aqui a receber algumas chamadas por parte de outras províncias. Só amanhã é que vamos contar com a intervenção dos jovens de Manica e também de Maputo, e vamos fazendo estas reuniões, trazendo todos os jovens de todo o país, não é? Hoje é dia de Cabo Delgado e também Tete, concretamente. Obviamente que se estiverem outros jovens do outro lado que queiram participar, mas a falar exatamente destes pontos, podem sim o fazer amanhã. Vamos ouvir Manica e vamos ouvir também Maputo. Parece que temos outros que já se encontram no Zoom e ainda não participaram. Neclino Chapata já, portanto, participou. Deixou ficar aqui o seu ponto de vista. Tomás Langa, Maquicela Macamo, Abácio Selamo. Produção, o Bier Fortunato, que também é de Cabo Delgado, está, portanto, a acompanhar aqui o nosso Zoom, ou nem por isso? Bier Fortunato, ainda estão aqui, portanto, a conectar o Bier Fortunato, que também foi convidado para esta reunião, para este webinar. Professor Citói, eis aqui questões que não são poucas por parte das duas províncias. São vários aspectos que foram levantados pelos jovens, mas a produção diz que temos aqui mais uma intervenção de Frederico João, certo? Frederico João, bom dia, obrigada por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo a esta conversa. Em relação
a questão que se pretende, se pretende para que ela se torne eficaz ou não, porque a atual política de terras, a nossa, ela está bem feita, mas o único entrave é a questão de fazê-la cumprir. Temos muitos problemas, a nossa é que se tenta aprimorar a questão das consultas públicas em relação aos investimentos que se pretendem fazer, e isto remete-nos à questão do envolvimento maior, não é, das várias sensibilidades, principalmente para as mulheres e em grande parte dos próprios jovens, que hoje em dia os jovens já se sentem-se marginalizados por tudo o que vem em relação aos grandes investimentos e à questão das grandes oportunidades. À semelhança de Cabo Delgado, o que acontece é que muita gente tem pela potência das terras, umas terras que estão sendo substituídas não para a agricultura, que é a base de desenvolvimento do país, segundo a nossa Constituição, mas é para a exploração dos recursos minerais. E isso permite a marginalização das pessoas mais vulneráveis, neste caso estamos a falar das mulheres jovens, porque são maioritariamente elas que trabalham a terra. Portanto, é preciso que esta lei de terras que se pretende, embora os pressupostos ligados à terra de pertença ao Estado, mas nós vemos muitas transações, muitas vendas, quer dizer, podemos chamar isso entre nomes, mas vende-se mesmo a terra, e isso, quer dizer, deixa-nos um pouco quer dizer, desconfortáveis em relação aos cenários. Portanto, para nós é preciso que haja profundeza na discussão sobre essa nova política de terras, mas acima de tudo é fazer aplicar essa lei de terras. E este é um perigo que provavelmente que nós podemos ocorrer. Bom, Cabo Delgado hoje tem os cenários que tem, não sabemos em que circunstâncias possa fazer essa consulta, somente em zonas onde há instabilidade, e é preciso que as pessoas também sejam ouvidas, e não sei como é que vão ser ouvidas. Portanto, é um trabalho, uma reflexão que nós temos que ter em relação a isso. Em termos gerais, é o comentário que eu posso dar. Presidente do Fórum da Sociedade Civil em Cabo Delgado. Devemos as intervenções ainda de Maquicela Macamo, membro do Fórum Provincial das ONGs de TET. Inclino na pata o nosso muito obrigada pela participação, é membro da Liga da Juventude da Renamo em TET. Contamos também com a grande intervenção de Tomás Langa, que é a coordenadora executivo da Associação Amigos da Terra de Cabo Delgado. Professor, os jovens colocaram aqui estas questões que não são poucas e ainda bem, porque estamos neste processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Quais são os pontos, mesmo antes de terminarmos, já estamos quase que no fim, gostava de partilhar com os jovens neste momento, depois deste leque de notas que foram deixados aqui ficar? Obrigado, Magda. Deixa-me primeiro reagir em relação à intervenção do Abbas Silamo, que levanta uma questão pertinente, atual e muito séria. E quero aproveitar também para expressar a minha solidariedade com as populações, as comunidades e as famílias dos distritos que o Abácio citou, Macomia, Kisanga, Midumbe, Ucimba da Praia, Palma, que ficaram assoladas com o problema da insurgência, e uma das quais essas famílias, essas comunidades estão neste momento na situação de deslocadas, procurando espaço de assentamento, quer em Pemba, quer em Montepuez, mas também em outras províncias vizinhas, como Niassa, Nampula e até mesmo Zambésia. Portanto, é uma preocupação
muito pertinente e atual, que o Abácio Selam levanta, mas dizer em relação a isso que a situação de reassentamento dessas populações deslocadas enquadra-se no âmbito da terceira premissa que o chefe do Estado apresentou, no âmbito do lançamento deste processo de consulta, nomeadamente que os direitos adquiridos das famílias e das comunidades em relação à terra serão protegidos. Ou seja, o Estado, ainda que tenha o dever e a obrigação de encontrar espaço para acomodar estas famílias, vai certamente ir ao encontro desse princípio de não violação dos direitos adquiridos das famílias e das comunidades. Ora, a questão do reassentamento não é só um dever humanitário por parte do Estado, mas também vai ao encontro do segundo princípio, que também foi enunciado pelo chefe de Estado, no sentido de que todo o cidadão moçambicano, todo, e isso inclui estas famílias que forçosamente tiveram que abandonar as suas zonas de origem para outras por questões de segurança. Portanto, estas famílias são constituídas por cidadãos moçambicanos e a estes cidadãos moçambicanos, portanto, têm o direito inerente de acesso, uso e posse da terra. E a responsabilidade do Estado assegurar que esse direito seja preservado. Indo para a abordagem de Maquicela Macamo, que tem muitos aspectos coincidentes com a abordagem de Quelino Chapado, não sei se é por serem da mesma província, mas tem aspectos convergentes. São duas preocupações fundamentais e que eu julgo que estas preocupações não são só da província de Tete ou de Cabo Delgado, mas são do resto do país. A primeira tem a ver com a questão da sobreposição de direitos, nomeadamente o direito de exploração mineira e o direito de acesso, uso e posse da terra que as comunidades têm. No âmbito da legislação vigente, o direito de exploração mineira tem precedência em relação ao direito de acesso, uso e posse da terra. O que significa que quando há este direito de exploração mineira, há necessidade de um processo negocial para reassentar as famílias e comunidades que são detentoras do direito original, portanto, de acesso e uso e posse da terra. E é dessa negociação que deve resultar, digamos assim, uma compensação ou indemnização. A lei atual, tal como ela existe, não clarifica as modalidades negociais para a indemnização ou para o reassentamento. Isso depende da vontade da entidade que vai proceder ao investimento e depende também da capacidade das famílias e das comunidades de participar eficazmente nesse processo negocial. De facto, um dos aspectos a ser tomado em consideração nesta revisão é como, numa situação em que haja essa sobreposição de direitos, deve-se proceder o processo negocial para uma indemnização e ou compensação que seja justa. Outro aspecto que é abordado tanto por Maquicela como por Quelino tem a ver com a problemática da concessão pelo Estado, quer ao nível das autarquias, quer ao nível dos municípios, quer ao nível dos governos
distritais, provinciais, mesmo do central, da questão da concessão do direito de acesso, uso e aproveitamento da terra, que há demoras, a morosidade, etc. E no caso das terras urbanas, particularmente, no caso das terras urbanas, a morosidade, as deficiências do processo de concessão, tanto deste título de uso e posse e aproveitamento da terra, tem levado a conflitos, porque os jovens avançam com a construção sem ter, portanto, a documentação necessária. O que significa que não necessariamente a lei, mas a regulamentação da lei deve estabelecer claramente os respectivos prazos, etc., sobre como esta situação deve ser acautelada. E devo dizer, relativamente ao Tomás Langa, o Tomás Langa vai para além da questão da concessão mineira, fala também da dimensão dos investimentos econômico-financeiros, etc. A lei preconiza que quando há investimentos econômico-financeiros que possam trazer vantagens e que sejam do interesse nacional, então o Estado atribua essas licenças. Tendo atribuído essas licenças, existe esta obrigatoriedade, responsabilização das empresas, portanto, que vão proceder aos investimentos, de fazer a devida negociação com as famílias, com as comunidades que possuem o direito original. E o direito original não quer dizer necessariamente que as pessoas têm duat. Como muito bem afirma o Tomás Langa, existe o direito formal e o direito consuetudinário. Ou seja, ainda que as famílias e as comunidades não tenham o duat, que é dado, ou lhe é dado pelo direito formal, mas, do ponto de vista costumeiro, se reconhece que as famílias e as comunidades que vivem nesse sítio, não é, há 10 ou mais anos, e que, portanto, já têm o direito de uso e aproveitamento dessa terra, quer dizer que qualquer investidor a quem for atribuído uma licença formal terá também de passar por um processo negocial. E esse processo negocial deve contemplar as devidas indemnizações e ou compensações que, como eu disse antes, na moldura legislativa atual não existe especificação e balizas sobre como esse procedimento deve acontecer. Como dizia aqui o Chapata, que às vezes as famílias reassentadas não são consultadas quanto à qualidade das obras, das casas que são feitas, etc. Este elemento vai ficar certamente incorporado na nova legislação sobre terra. Ou seja, que qualquer investidor ou qualquer detentor de uma licença deve naturalmente entrar nesse processo negocial com as famílias e com as comunidades detentoras desse direito, que é um direito original, ainda que não formal, e que deve-se saber exatamente portanto, quais são as balizas do processo, portanto, tanto em termos de compensação como em termos de indemnização, sempre que houver direito à indemnização e compensação. Aliás, como diz bem o Tomás Langa, mas também o Niquilino se referiu a isto, e o Maquicela já no fim da sua intervenção, é fundamental que haja uma disseminação o mais ampla possível sobre a moldura legislativa aplicada à questão da terra. Muita gente sabe que pode-se ter o direito, tem que submeter os documentos para ter o DUAT, etc. A pessoa pode subestabelecer o seu DUAT. Aliás, nós hoje em dia falamos de venda de terra, Moçambique. Fala-se de venda de terra. É claro que, em termos da moldura legislativa atual,
não há nenhuma abertura para a venda de terras, mas também não há nenhum impedimento para o subestabelecimento do direito de acesso, uso e aproveitamento da terra. O que é importante fazer-se agora é ir para além do subestabelecimento, estabelecer procedimentos claros ao nível da legislação para a transmissibilidade do direito de acesso e uso da terra. A transmissibilidade significa que eu tenho o direito de uso e aproveitamento da terra e eu posso transacionar esse direito e uso e aproveitamento da terra a outro cidadão nacional. Não é? Do mesmo modo que nós tivemos o processo de venda dos apartamentos da APIE, não é? Para o cidadão nacional, e havia todo um conjunto de baliza sobre como a transmissibilidade desse direito devia operar. O mesmo deverá acontecer com a Política Nacional de Terras e com a legislação de terra, lei de terra e regulamentos subvenientes, para permitir que a transmissibilidade ocorra nos marcos da lei. Porque hoje a transmissibilidade ocorre fora dos marcos da lei. Não é? Portanto, só queria comentar em último aspecto o que o Tomás Langa pergunta. O que significa este princípio de que a terra pertence ao Estado? No fundo, este princípio significa que a terra na República de Moçambique pertence ao conjunto dos cidadãos moçambicanos. Esse é o significado desse princípio. O Estado é o garante, mas o direito original é de todos os moçambicanos. Por isso mesmo que o princípio seguinte, coadjuvante a esse, é que todo cidadão moçambicano, todo ele, seja jovem, seja mulher viúva, seja mulher, seja idoso, todo cidadão moçambicano tem direito de acesso, uso e posse da terra. Em terceiro lugar, todas as famílias moçambicanas, todas as comunidades moçambicanas, não cidadão individualmente, mas coletivamente, têm o direito adquirido em relação às terras onde residem e das quais se servem para o seu bem-estar e para garantir a sua sobrevivência. E esse direito vai ser protegido, não pode ser coartado na nova, portanto, formulação da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Portanto, dizer que a terra pertence ao Estado significa pertence aos cidadãos moçambicanos. E que todo cidadão tem direito e que as famílias, as comunidades têm direito, independentemente de ter um documento que diz isso. Não é fundamental, não é importante que as famílias, as comunidades tenham um documento para ter o direito, desde o momento que haja prova suficiente de que essa família, essa comunidade reside nesse espaço territorial. Eu penso que por agora é tudo, mas nós tomamos nota e as preocupações que levantam são todas elas pertinentes e vão ser, portanto, buriladas no processo de consulta com outros jovens de outras províncias, para no fim termos um conjunto de preocupações a colocar para a Comissão Nacional para a revisão da Política Nacional de Terras. Muito obrigado pela vossa participação e gostei de estar aqui com os jovens. Exato, muito obrigada. Queremos agradecer a todos os jovens que puderam participar deste webinar a propósito do processo de auscultação de jovens no âmbito da revisão da Política Nacional de Terras e da Lei de Terras. Agradecer a Bácio Silamo, que é presidente do Conselho Provincial da Juventude de Cabo Delgado. Tivemos também a intervenção de Frederico João, presidente do Fórum da Sociedade Civil em Cabo Delgado. Agradecemos também a intervenção de Maquicela Macamo, membro do Fórum Provincial das ONGs de Tete. Neclino Chapata, muito obrigada pela intervenção. Neclino é membro da Liga da Juventude da Renamo em Tete. Tivemos também a intervenção de Tomás Langa, que é coordenador executivo da Associação Amigos da Terra em Cabo Delgado. Queremos agradecer a todos por nos terem, portanto, por
participarem deste primeiro webinar. Vamos ter aqui uma sequência de webinars. Cada dia vamos pegar 2 ou 1 província e vamos procurar saber dos jovens que representam outros jovens nas províncias, quais são os problemas nas províncias que representam na gestão e também na utilização de terras. Professor Sitói, muito obrigada pela presença. Amanhã vamos ter mais um webinar e vamos fazendo esta auscultação por parte dos jovens. Agradecer a todos também que estiveram a acompanhar através das nossas plataformas digitais, através das nossas páginas no Facebook. Amanhã voltamos para mais um webinar. Obrigada. Muito obrigado. Com licença.